Então vamos lá, pessoal, continuando essa aula de hoje, vamos falar sobre fontes de energia ainda. Vamos destacar alguns aspectos, principalmente dos aspectos geopolíticos. E a questão da espacialização das fontes energéticas, tá bom? Então vamos lá. Então a gente tem aqui as fontes de energética, a contribuição territorial. E a gente vai perceber que essa circulação e essa distribuição na configuração territorial ela está muito relacionada com a questão da concentração da área industrial e urbanizada. Então a gente tem um entendimento aí, ó, de que ao passo em que acontece o aumento da população, a questão do fornecimento de energia também vai aumentar. Então, se a população ela crescer, a questão do fornecimento de energia ela também tem que atender à demanda da população. Então, conforme a gente consegue identificar aí na imagem do canto esquerdo, o fornecimento de energia, principalmente nas áreas urbanizadas e industriais localizadas na região sudeste, ou região concentrada, como preferirem chamar, ela é muito maior do que em outras regiões. Na região centro-sul, aí, se a gente levar em consideração a regionalização de Pedro Pinchas, que já foi visto lá em demografia. Na imagem da direita, a gente tem os tipos de fontes energéticas, como que está espacializado no Brasil. Mas nesse mapa aqui a gente consegue entender melhor. A gente vê então que a produção da fonte de energia no Brasil, principalmente a que se refere à produção de energia elétrica, é muito baseada na hídrica, tá? Entretanto, existe aí a eólica que vem crescendo principalmente na região Nordeste. Aqui, em relação à questão da produção, na proporção de energias renováveis utilizadas, a gente pode destacar o Brasil ali em segundo lugar, a Noruega em primeiro. Então, você já reparou para pensar que a necessidade de energia mundial ela cresce na mesma proporção que a população mundial? Então, a necessidade do fornecimento de energia vai aumentar em função do aumento da população. Países desenvolvidos, a principal fonte de energia são, em sua grande maioria, baseada em fontes não renováveis, como são países desenvolvidos com alto poder tecnológico, alto poder industrial, impactam muito o meio ambiente. Dessa forma, existe uma discussão aí nesse sentido, que como que os países ao redor do mundo estão conseguindo mudar a matriz energética interna em busca de uma maior sustentabilidade. Então a gente tem aqui as fontes de energia, construção territorial, processo produtivo. Com a industrialização, como foi falado anteriormente, a produção industrial exigiu muito das fontes energéticas. E aí foi gerando uma pressão sobre os recursos naturais, principalmente baseados em combustíveis fósseis. Dessa forma, a gente tem se discutido aí outras estratégias para utilizar novas fontes de energia. E isso é um aspecto que tem sido discutido não somente no aspecto político, mas também está sendo difundido aí para as indústrias e a população no geral. Então, as políticas nacionais, elas têm trabalhado a questão da sensibilização ambiental em relação à questão da fragilidade ambiental que o mundo está passando ao que se refere principalmente ao aquecimento global, em virtude da utilização de fontes energéticas não renováveis. Então, as empresas elas têm passado por essa sensibilização e têm passado também por essa conscientização em virtude da utilização de novas fontes energéticas e pelo aspecto da discussão ao que se refere à questão do uso estratégico dos recursos naturais, uma vez que o petróleo, o gás natural, entre outros combustíveis fósseis, são muito importantes também para a defesa e soberania de um determinado estado, tá bom? Então, além do aspecto ambiental, existe um poder, uma estratégia. Aqui nós temos então uma inovação, um aspecto aqui
de destaque para essa determinada cidade da China que a produção de energia está sendo destinada exclusivamente para energia solar. Então essa cidade aqui, a produção de energia é de exclusividade da energia solar. Então, cerca da população ali de 5,5 milhões de habitantes, da de 2019, revelou que essa é a primeira cidade a ser alimentada exclusivamente por energia solar. E essa proposta, além de ser uma proposta que tem um aspecto ambiental desejável, ela contribuiu muito também para a questão da geração de mais de 66 mil empregos na área destinada à implementação dessa energia solar. Então, foi uma iniciativa aos negócios. A gente pode destacar também que as empresas elas tiveram uma redução fiscal de 3 anos. As empresas responsáveis pelo material e pela instalação desse recurso. Aqui nós vamos falar sobre os problemas ambientais e a produção energética. Como foi falado anteriormente, com o crescimento da industrialização, o uso intensivo e inadequado dos recursos naturais aumentaram exponencialmente e gerou vários impactos em todas as esferas da Terra. Quando a gente fala de esferas, a gente pode separar aí em hidrosfera, que é a esfera da água, a atmosfera, que é a esfera do ar e dos gases, a litosfera, que é a esfera da rocha, e a biosfera, que é a esfera da vida, que é justamente a junção de todas essas esferas aí. Claire Cameron Peterson, em seus estudos, ele baseado nessa questão de todos os componentes da Terra, ele estabeleceu a idade da Terra. Com esse estabelecimento da idade da Terra, ele conseguiu identificar que se não fizesse a devida gestão dos recursos de combustíveis fósseis, esses combustíveis uma hora ia acabar e não conseguiria ter a questão do fator de reposição, uma vez que ele identificou que a Terra tem 4,55 bilhões de anos e para se formar o petróleo, o gás natural, levou todo esse tempo. A humanidade não tem todo esse tempo para viver aqui na Terra. Então ele identificou aí que, levando em consideração todo o período de produção, em determinado momento a gente pode associar esse conhecimento aí de Cameron Peterson, que em determinado momento vai faltar, então, recursos naturais, principalmente que se refere aos combustíveis fósseis. Nos Estados Unidos, no ano de 1940, foi identificada a contaminação da gasolina com chumbo, o que trouxe vários danos para a sociedade, principalmente a sociedade negra mais proletária. O chumbo ele é um neurotóxico. Esse neurotóxico, quando ele entra em contato com o ser humano, pode provocar uma deficiência intelectual. Ele pode provocar ali a questão de acidentes relacionados, acidentes não é a palavra mais correta, mas pode atrapalhar ali o desenvolvimento intelectual da pessoa, porque o chumbo é um neurotóxico. Então a gente identifica que em determinadas localidades a gasolina, em virtude do contato com chumbo, que é um elemento natural que acontece em virtude das falhas na preparação nos centros de transformação, pode acabar impactando aí a saúde das pessoas. A percepção é de que a situação ambiental no planeta se deteriora rapidamente, levando diversas nações a preocupar com soluções para esse problema mundial. Aqui nós vamos falar de alguns desastres, alguns problemas ambientais na produção energética. Nós temos aqui em Chernobyl, então, na Ucrânia, em 1986, aconteceu uma explosão. Essa explosão, por conta de ser uma usina nuclear, que se não tiver a devida gestão, o devido manuseio, a devida manutenção, pode acontecer então a dispersão de elementos radioativos, o que vai contribuir para grandes problemáticas se esses elementos entrarem em contato com a sociedade, com o ser humano. Então nós temos a foto de um garotinho ali, na imagem da direita, que
foi impactado por esses elementos radioativos e desenvolveu algumas anomalias. Aqui nós temos o problema ambiental e a produção energética relacionado com o desastre ambiental que aconteceu em Fukushima, um tsunami. As placas tectônicas se moveram ali, foi registrado ali tremores que alcançaram 9 graus na escala Richter, gerou o tsunami, a água entrou dentro de uma usina nuclear. Quando a água entrou dentro dessa usina, rompeu-se vários reatores ali. Esses reatores, em contato com esses elementos nucleares, também acabou acarretando em um desastre muito grande, colocando a população em risco por conta dessa explosão que liberou uma grande quantidade de gases e de elementos radioativos. Aqui nós temos problemas ambientais relacionados à questão da implementação de áreas destinadas a hidrelétricas. Nesse caso aqui a gente tem a hidrelétrica de Balbina, que se a gente prestar bastante atenção nessa matéria aí do G1, passa por um processo de desertificação. Aqui nós temos também a interação da água juntamente com a madeira, que quando ela entra em contato com o intemperismo, gerando intemperismo físico, biológico, água, madeira, libera metano, o que é um gás totalmente também nocivo à camada de efeito estufa e que pode ajudar no impacto relacionado à questão da camada de ozônio. Aqui nós temos as fontes de energia. As fontes de energia e vantagens e desvantagens. Peço